Este é um tema, se não repararmos, é um tema relativamente recente. Em rigor, começou há apenas 15 anos. Não é? Foi mais ou menos por volta de 2010 que se assistiu a esta mudança quase que radical, e agora é praticamente radical, entre o presencial e o em linha. Bom, e daí resultou um fenómeno que hoje em dia há quem diga que é uma ruptura antropológica, que é os nossos adolescentes, a nossa infância, que precisam tanto de relações sociais, aos poucos começaram a ter muito menos relações sociais no presencial e passaram a ter as suas relações online. Se nós tivermos em conta a importância desse relacionamento para a formação da identidade, para o desenvolvimento eh, intelectual da criança, vemos que, de facto, isto é um fenómeno preocupante. Acontece que isto resulta, obviamente, de nós usarmos os algoritmos das redes sociais, e estes algoritmos são feitos para ganhar dinheiro. Oferecem-nos, dão-nos acesso a um conjunto de funcionalidades de que nós gostamos e, em contrapartida, servem-se dos nossos dados e, a meu ver, abusam, porque a sua atividade baseia-se fundamentalmente na manipulação das emoções das crianças. No essencial, procuram explorar um fenómeno que é perfeitamente normal dos seres humanos, que é a forma como o nosso cérebro gera dopamina quando assiste a qualquer coisa ou quando participa em qualquer coisa que lhe agrada. Esta é uma funcionalidade fundamental do ser humano, é indispensável para aprender e para ter motivação, mas eles estão a usá-la para manipularem emocionalmente as crianças. E fazem-no porque a dopamina, quando é produzida, gera ao mesmo tempo uma vontade muito grande de fazer mais. No fundo, é a neurohormona da gratificação. Se tentarmos inventariar o conjunto dos truques que eles usam, são bastantes. Um dos truques é precisamente basearem-se na gratificação, como sejam os sinais de apreço, o like, ou o gosto. Por outro lado, mostram a atividade dos outros. E como mostram a atividade dos outros, levam as crianças e os adultos e os adolescentes a quererem imitar os outros. Prestam-se muito à comparação social. E essa comparação social faz com que os adolescentes que estão numa idade em que são muito sensíveis à opinião que os outros tenham sobre eles e à imagem que pensam que estão a projetar, criam ansiedades muito grandes. Mas, além disso, estes algoritmos fazem outra coisa. Só oferecem conteúdos que vão ao encontro dos interesses dos jovens que estão a usar as redes sociais. No fundo, tem dois efeitos fundamentais. Um deles é criar aquilo que se costuma chamar as bolhas. Isto é, a criança ou o adolescente passa a receber conteúdos que são só os conteúdos que lhe interessam. Por outro lado, geram-se câmaras de eco, porque, no fundo, ele recebe conteúdos dos amigos ou das amigas que estão a fazer a tratar exatamente das mesmas coisas. E, portanto, não se expõem à diversidade e tornam-se, portanto, muito manipulados. Uma outra forma de manipulação é que, para conseguir atraí-los mais, dão prioridade aos conteúdos que provocam emoções fortes, sentimentos de ódio, de indignação, de ansiedade. E isso, obviamente, tem efeitos muito negativos sobre a saúde mental, sobre a ansiedade dos jovens. Outro truque é tentarem mantê-los sempre seguros, portanto, evitar que eles vão embora. Arranjam conteúdos que nunca mais acabam, os chamados conteúdos infinitos, os mecanismos de autoplay, isto é, quando eles passam com o cursor em cima de qualquer coisa, de um vídeo, por exemplo, o vídeo começa a tocar, portanto, começa a funcionar sozinho, e a partir desse momento eles começam a olhar para o vídeo e ficam outra vez aprisionados. Para além de truques, como sejam, no momento em que eles estão embora, lançar mais notificações para eles, no fundo, não se irem embora. Portanto, é de facto uma manipulação muito forte que afeta muito os nossos jovens.
Se nós quisermos resolver estes problemas, temos de ver como é que os podemos capacitar. Portanto, como é que nós vamos assegurar que eles podem utilizar, recorrer a estes conteúdos e, portanto, eventualmente usar as redes sociais, mas fazê-lo com autonomia, com capacidade crítica e com autoconsciência. Por um lado, desenvolver-lhes a literacia mediática. Por outro lado, é alertá-los para os mecanismos de persuasão, de modo que eles sintam, possam sentir que estão a ser persuadidos, e os efeitos emocionais. Portanto, é preciso que os jovens saibam, consigam sentir quando é que estão a ser manipulados e possam defender-se disso. Mas há um aspecto que me parece muito importante, que é o de eles passarem a privilegiar a dimensão presencial, para eles poderem defender-se e para poderem desenvolver-se normalmente e viver na sociedade futura sem as limitações de alguém que só sabe viver online. Um terceiro aspecto é o ponto de vista educacional e político. Portanto, nós temos que ver como é que lhes podemos dar literacia mediática. Não é óbvio. Tanto mais que eles já estão condicionados pelo tipo de prática que têm tido e, portanto, é muito difícil. Por outro lado, como é que podemos envolvê-los de forma crítica? E eu aqui defendo que nós vamos ao ponto de os envolver como ativistas. Isto é, que eles se assumam como ativistas que se defendem daquilo que está a ser tentado sobre eles. Nós próprios devemos garantir que eles se dispõem a contactar os responsáveis das plataformas e denunciar as técnicas que estão a ser usadas. Eu tenho a impressão que o meu tempo já está a chegar, portanto acho que para já fica aqui, está bem? As nossas preocupações enquanto famílias é também lidar com todo este fenómeno e ligar com este fenómeno, com o impacto que tem na questão pedagógica, da aprendizagem, do ensino, mas também dentro da própria relação familiar, aquilo que vai adulterando e aquilo que vai transformando de bom e de mau, porque também tem aspectos muito significativos, positivos, mas tem, quanto a mim, muitas questões que me deixam, de facto, muito preocupada e muito apreensiva. Talvez uma delas, e que indo de encontro àquilo que era a preocupação expressa da questão do envolvimento da comunidade e das famílias, é de facto aqui uma ponderação sobre as regras de uso de tudo o que são os ecrãs no ambiente escolar, onde afinal os nossos filhos acabam por estar muito, muito tempo. No caso, o meu filho só teve o telemóvel no 10º ano, mas no caso da minha filha teve mais cedo. E teve mais cedo porque nas aulas de matemática, no 8º e no 9º ano, nas aulas de matemática, a própria professora pedia para levar o telemóvel. Isto até deu ali algum atrito, digamos, entre nós, pais, e a própria professora e a direção de turma, porque explicávamos que nós não queríamos, que os nossos filhos, era intencional, não era, naquele caso não era só eu, mas outros pais, não queríamos que os nossos filhos tivessem telemóveis e, obviamente, para ter um telemóvel com as funcionalidades exigidas, teria que ser já um telemóvel com características de smartphone. Não era um telefone para fazer contactos, era um telefone para ter acesso à internet e determinadas aplicações e que nós queríamos limitar. Enfim, era o querermos estabelecer uma regra de uso familiar contra uma regra de pedagogia de escola numa disciplina em concreto e acabou por ganhar a disciplina e naturalmente os miúdos acabaram por ter o telemóvel. Mas continuo sempre com esta dúvida se não seria, e eu particularmente, mais apologista desta interdição de uso de telemóvel em contexto escolar, porque eu acho que, de facto, há uma dificuldade muito grande para os miúdos resistirem ao som da notificação quando estão a fazer um exercício, quando estão num contexto de sala de aula, e, portanto, eu acho que é muito difícil para eles e também é extremamente perturbador para o professor estar sempre a chamar a atenção e, portanto, quando deixamos no arbítrio de cada um a definição da regra, também não é bom para o aluno perceber porque é que num sítios pode ou numas situações pode e noutra não pode.
Eu acho que isto está a formar aqui uma geração que acaba por ser uma geração que, por um lado, tem acesso a muita informação como nós nunca tivemos, mas que não sabe utilizar depois esta informação, controlada seguramente pelos algoritmos e por estas dependências de interesses que geram, e que eu digo isso aos meus filhos, é um desperdício aquilo que estão a fazer e que nós não podemos pactuar convosco, porque de facto ter acesso a tanta informação, ter acesso a um mundo inteiro num ecrãzinho, quando nós não tínhamos, e não utilizá-lo melhor, deixa-me profundamente preocupada. Uma aluna disse-nos foi preciso o apagão para nós nos questionarmos sobre o que andamos a fazer na vida, porque de repente conversámos uns com os outros, utilizámos de outra maneira o nosso tempo. E isto impressionou-me um bocado. A minha questão é, não podemos ficar só nesta constatação e na indignação. Aliás, há autores, como aqui já foram referidos, o Desmarguet e outros, não é? A nossa questão é, como é que nós, cada um, podemos agir? Porque agir para tudo não dá. Ficamos cansados a pensar onde é que vamos intervir, é uma batalha de disparar para todo lado. Então como é que a pouco e pouco podemos fazer isto? E em que sítio, na escola, na família, na sociedade, como é que podemos contribuir para estas situações? Nós não temos que ter medo de impor regras. As regras existem e têm mesmo que existir. Agora, eu sou apologista de que, efetivamente, haja uma educação para os ecrãs. Os alunos, e quanto mais, enfim, mais crescidos eles são, mais essa educação para os ecrãs tem que ser feita e eles têm que perceber o que é que está por detrás, não é, da utilização dos ecrãs e como é que isso cria dependência, como é que isso cria perturbações do sono e como é que... Tudo isso. E quanto mais cedo também melhor, é verdade. Porque, efetivamente, quando eles têm hábitos já instalados, é difícil depois os combater. Mas por isso é que as famílias têm que lá estar também. Porque uma criança de 6 anos não vai, se calhar, compreender o que eu vou dizer, mas os pais têm que compreender e as famílias têm que ser chamadas à escola. Têm que ser chamadas também a ter uma literacia, porque muitas famílias não o têm por N razões. Não vale a pena estar aqui a discorrer. Agora, qual é a responsabilidade da escola nisto? A responsabilidade da escola também é a responsabilidade dos pais. Somos todos. Por isso é que eu falo em comunidade. Ou seja, chamar todos. Porque, efetivamente, nós somos uma comunidade. Nós temos que agir como comunidade e não podemos, efetivamente, achar que o problema é dos professores, a culpa é dos professores, ou a culpa é dos pais, ou a culpa é do... Não, somos todos responsáveis, temos todos que agir, mas também, atenção, não podemos esquecer que aprender exige sacrifício. Aprender exige enorme empenho dos alunos e, por vezes, implica também estarem chateados. Ler uma obra que é complicada, ler os Maias, é complicado, pois é, mas nós temos que continuar a batalhar para que os alunos, efetivamente, gostem de ler os Maias, gostem de ler outros livros. Eu também tenho consciência de que as aulas não têm que ser sempre super divertidas, tem que ser sempre uma aventura, que o aluno chega lá e uau, dopamina, uau. Não. As aulas muitas vezes têm que ter um momento de reflexão, de silêncio. Os alunos têm que perceber que o silêncio é fundamental, têm que perceber que a leitura é fundamental para os capacitar, têm que compreender que, efetivamente, é isso que lhes vai dar as bases para um ensino superior, para uma profissão, para compreender o mundo. A escola não pode ser o espaço onde nós despejamos os meninos durante umas horas muito importantes do dia. A escola é, de facto, um espaço de formação e de aprendizagem. E, portanto, eu acho que, como espaço de formação e de aprendizagem em comunidade, com características muito específicas, tem que ter regras de funcionamento, é a minha opinião, naturalmente, que têm que ser explicadas a razão de ser, para que, de facto, esta questão da responsabilidade não seja uma responsabilidade nem da culpa, nem do sobrecarregar uma parte, digamos, dos envolvidos, mas seja algo em que todos sejamos empenhados em resolver o uso excessivo, a ocupação excessiva do tempo do ecrã, vai-nos retirar, por exemplo, este silêncio, que a Helena falava e outros falavam, que é muito importante, o silêncio também, para a reflexão e para a aprendizagem, para a observação.
E hoje, para mim, a grande mensagem que retirava, de facto, é a importância desta capacitação digital, desta compreensão do fenómeno e, portanto, nessa medida, aprendi muito hoje. A minha inquietação familiar ficou, de alguma forma, muito enriquecida e mais positivamente inquieta. Há pouco a Joana falou na emancipação. E eu estava a pensar, emancipação, pensa-se em emancipação, pensa-se em Paulo Freire. Ora bom, que uso é que o Paulo Freire fazia da emancipação? No fundo, a emancipação, segundo o Paulo Freire, construía-se ele falava em alfabetismo, mas podemos dizer na literacia. Porque é que era importante a emancipação? Para dar liberdade às pessoas que estavam numa situação de dependência. Portanto, na altura, quem estava em situações de dependência eram as pessoas pobres, eram as pessoas ignorantes, e o que o Paulo Freire dizia é: têm que aprender, porque se aprenderem, vocês conseguem construir o vosso futuro e conseguem construir um mundo melhor. Para mim, o problema fundamental da educação é a emancipação. Quem não se emancipar à custa da educação está perdido. E neste mundo de hoje está mais perdido. E isso implica lutar também por uma escola de emancipação. Nós não temos uma escola de emancipação. Nós usamos pedagogias predominantemente expositivas e que levam à conformidade e levam à dependência. Nós temos que começar a reciclar as nossas pedagogias. Obviamente não vamos acabar com a exposição é indispensável, mas temos que ir para além da exposição, porque com esta escola nós não vamos resolver o problema. Tinha esperança que a Covid ajudasse a resolver esse problema. Eu já nessa altura defendia que se a Covid tivesse sido encarada com mais preocupação com a emancipação, provavelmente já se tinham feito alterações que ainda não aconteceram. Portanto, cultura de emancipação para ver se vamos a tempo de pôr os nossos jovens a emancipar-se e a lutar por eles. Depois, cultura da responsabilidade. Assumir que a responsabilidade é nossa, de todos nós, como pais, como intelectuais, como professores, a responsabilidade como políticos, a responsabilidade é nossa. Aliás, o problema é essencialmente um problema político. E depois, cultura de resistência. Nós temos que resistir. Nós não podemos ceder. Temos que resistir. E, obviamente, temos que juntar.